tarde, pessoal. Tudo bem? Ai, abram, por favor, as câmeras, quem puder aqui, né, para eu poder ver. Tô vendo vários rostinhos amigos, que delícia. A Tati fica ainda mais gostosa. Max, Marcelo, Denise, gente, que delícia. Que coisa boa, né, ter vocês aqui numa segunda-feira, 4 horas da tarde. Né? Confesso que eu estava assim, ai meu Deus, né, Jussara? Será que alguém vem ouvir para... Tem mais alguma coisa para aprender sobre eventos? Então, assim, fico muito feliz. Sejam todos muito bem-vindos, né, a esse nosso bate-papo. Eu queria agradecer a Jussara, ao Neto, a toda a equipe da Consulfarma, né, por esse espaço, mais uma vez. Eu adoro compartilhar, as pessoas que são mais próximas sabem que eu gosto muito dessa troca, né? Então, se quiserem me interromper, se quiserem perguntar, eu acho que isso aqui, o objetivo é essa troca, né? E nessa próxima 1 hora, eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha história, um pouquinho da forma que eu enxergo, né, esse novo negócio aqui dentro da minha empresa, porque hoje os eventos são, né, um outro braço aqui, né, que fomenta o negócio principal. Então, algumas pessoas, né, já próximas já acompanham essa trajetória, como a Jussara, o Max, né, Denise, Marcelo, mas queria compartilhar com vocês. Então, olha, fiquem à vontade, se o chat aqui está aberto, eu não sei se eu vou conseguir visualizar, né, no tempo, mas vocês podem me interromper, porque a ideia aqui é a gente compartilhar. Pode ser? Quem faz evento, hein? Eu comecei a falar aqui, mas depois comecei a falar, alguém já faz evento na farmácia? Ah, a Denise faz, o Max faz, quem mais? A Jéssica, bacana, bacana. Então, vocês vão poder me ajudar aqui também, né? Vou contar um pouquinho dessa trajetória, desses 14 anos com eventos, mas a ideia é realmente uma troca, né? E se de alguma forma algo que eu falar, né, puder inspirar vocês de alguma forma, eu vou ficar muito feliz. Boa tarde, Luiz. Olha para você ver, gente, sala cheia, viu? Tô gostando de... Então, ó, deixa eu compartilhar. Boa tarde, parabéns. O nosso bate-papo. Espera aí, um minutinho. Ok. Vamos lá. Pronto. Espera aí, só um minutinho. Vou botar aqui para poder ver a tela. Pronto. Olha, então o chat eu não vou conseguir ver agora, tá? Mas vocês podem abrir o microfone, se quiser interagir de alguma forma. A ideia realmente é ser algo bem descontraído, tá bom? Então, a ideia, né, quando a Jussara me fez o convite, que eu fiquei muito feliz novamente, né, ela me falou para falar um pouquinho dos eventos. Então, a ideia é como planejar eventos que trazem resultados para a sua farmácia, né? Aquilo que eu falei já nesse inicinho. Hoje já é um braço importante aqui da Lantana, né? Eu vou estar sempre falando da Lantana, gente, porque, né, a história toda aqui, então os exemplos que eu vou trazer são aqui da empresa, mas vocês podem estar complementando também. Né? Então, para que a gente comece, eu gosto sempre de começar todas as minhas palestras, esses bate-papos, apresentando a minha família. Né? A Andréia, além de farmacêutica, empresária, empreendedora, ela é mãe do Cauã, do Natan, do Pedro, que é a nossa rapinha do Tacho, esposa do Gustavo, que hoje está aqui na sala me prestigiando. Olha para você ver que delícia, né? Maridão na área. Vou ter que... Nossa, fica até nervosa, né? Então, assim, essa é a minha família. Por eles que eu estou aqui, né? Por eles que eu estou sempre buscando compartilhar, por eles que eu tenho um propósito claro de transformar a vida das pessoas. Eles realmente... a minha família é meu propósito inabalável, né? É o que eles me fazem levantar todos os dias e continuar, talvez, quando muita gente pararia. Então, eu começo aqui agradecendo e apresentando vocês, a minha família, né? Para que vocês já possam já ficar juntinhos aí nesse nosso bate-papo de hoje. E, além da minha família, queria apresentar também para vocês, né, todas as pessoas, né, algumas, né, das pessoas, né, que me ajudaram aí nessa trajetória desses 20 anos, né, aqui é parte da equipe da Lantana, numa das convenções que nós fizemos. Hoje já nós somos por volta de 60 pessoas aqui na farmácia, e eles permitem que tudo aí que a gente vai conversar hoje se torne realidade, né? Sozinho a gente não faz nada. Então, eu já começo esse agradecimento também a eles, que são realmente meu sustento, né? Assim, meu porto seguro para poder fazer, né? As ideias, eu brinco que eu tenho um braço direito, braço esquerdo, perna, realmente um conjunto, né? Que sem eles não daria para acontecer. Então, como é que começou essa história, né? Antes da gente falar de eventos, para vocês entenderem um pouquinho a trajetória, que eu acho que fica muito... Provavelmente, ela é diferente da de vocês, mas muito parecida também, né? Acho que nós, farmacêuticos, empresários, todo mundo tem uma história para contar. A minha começa, né? No dia 1º de novembro de 2000, em relação à farmácia, né? Com um creme de lactato de amônia a 12%,
Então, os nossos farmacêuticos aqui, acredito que todo mundo, né, pelo menos manipulava muito. Hoje aqui a gente quase não manipula, mas a minha primeira receita foi essa, uma receita amarelinha, laranjinha, que eu lembro como se fosse hoje, com a minha sócia, a gente estava no balcão, a primeira receita que entrou na farmácia. E de lá, a gente começou, né, na faculdade, quando eu, né, pensei em ir para a área da manipulação, eu sempre pensei que tinha que fazer algo diferente, né? Então, eu participei da iniciação científica de uma professora, né, da Arlete, e a gente acabou ficando muito amiga. Eu acredito muito nesse poder do network. Eu acho que esse compartilhamento, essa troca é muito bacana, e a gente ficou muito próximas. E lá ela me ajudou, eu queria algo diferente, e a farmácia ia ser uma farmácia odontológica, né? Mas quando a gente foi abrir, eu, a minha sócia na época, a Lourdes, não fez muito sentido, sabe? Eu não entendia muito de propósito ainda, eu não sabia o que eu queria. Quando eu fui fazer farmácia, eu caí em farmácia, né? Porque eu queria fazer engenharia de alimentos para trabalhar na área de indústria alimentícia. E tudo foi mudando, né? Então, a gente deixou, a odontologia não fez tanto sentido, apesar de eu achar que tinha que ser algo diferente, mas eu não sabia o que queria ser algo diferente. E a gente começou com a manipulação normal, né? Então, a minha primeira manipulação é esse lactato de amônio a 12%. E aí eu comecei a buscar, né, novos caminhos, novas formas de me relacionar com os prescritores. A Lourdes tomava conta do laboratório, a parte de atendimento, eu com a visitação médica, eu já fazia visita bem no início, eu que estava fazendo as visitas, né, e a gente queria uma forma para ampliar essa visitação. E a gente fez o nosso primeiro evento. Né, o meu primeiro evento foi para dermatologia, e a Carinha apareceu aqui antes que ela deveria, né? Porque era para ser surpresa para vocês, mas tinham 6 pessoas nesse evento. Confirmados uns 40 e poucos, quase 50, e no dia apenas 6 dermatologistas foram a esse nosso evento. E foi um evento que estava super bacana, sabe? Foi o primeiro, mas vocês vão ver aqui nessa 1 hora que eu gosto muito de detalhes, desse carinho, sabe? De valorizar as pessoas. E nesse primeiro evento a gente fez, foi em junho, a gente fez uma temática toda de festa junina, sabe? O coffee break personalizado, estava lindo. E foram 6 dermatologistas. Nesse dia, assim, dá aquela, né, o coração aperta, porque fala, acho que não é o modelo, né, eu acho que não tem nada a ver, nós somos uma farmácia de manipulação, por que nós vamos fazer um evento? E eu deixei isso passar, né, e voltei, atendíamos todas as áreas, dermatologia, na época, né, muito gastro, né, os inibidores de bomba, os anorexígenos. Então, assim, a Lantana fazia de tudo, né, e a gente não conseguia se diferenciar, né, isso me incomodava muito desde o início, né, não tinha lido ainda aquele livro A Estratégia do Oceano Azul, mas já sabia que tinha algo que não estava bom, né, porque a gente era muito igual a todo mundo. E aí a pergunta sempre era essa: como me diferenciar? Né? O que eu podia fazer diferente? Né? Porque a manipulação ela já é algo personalizado, né? Já é algo para o indivíduo, é uma terapêutica individualizada. Mas as farmácias, né? Pelo menos era o meu caso na época, eram todas muito iguais, né? Eu não conseguia ver, não tinha algumas pessoas fortes na parte de emagrecimento, outros na parte de dermatologia, mas ainda não fazia muito sentido, assim, sabe? Para mim não era algo diferenciaria muito, e sempre com essa ideia de como diferenciar. Nessa época, a resposta ela chegou não pela farmácia, ela chegou numa busca, né, que eu já comecei lá atrás, nessa parte de desenvolvimento pessoal, entendendo muito quem era a Andréia, por que ela faz o que ela faz, né? Então, aqui é até uma frase do Cortella, por que fazemos o que fazemos? É um livro fantástico dele, né? E aí, com essa busca, eu comecei a buscar esse propósito, né? O que realmente, o que eu estava fazendo? Era levar saúde? Era curar doença? O que eu queria? E aí, com essa busca do propósito, né? Com essa busca interior, na verdade, né? Me entendendo, eu consegui entender qual era o objetivo, por que eu tinha saído de uma engenharia de alimentos, né, que queria trabalhar numa sadia, numa perdigão da vida, e o que eu fui cair na farmácia, e qual era esse propósito. Então, quando começou a ter essa clareza, as coisas começaram a se encaixar, aí elas começam a fluir, né? E aí, hoje, por exemplo, aqui, eu compartilhando com vocês a tela dos computadores, todos os computadores da farmácia, porque isso, a equipe precisa viver isso com a gente, né? Não pode ser algo que a gente guarde. Quem me conhece sabe que eu falo de propósito o tempo todo, né? Então, assim, não só nas redes sociais, não só para os prescritores, mas aqui internamente a equipe tem que estar muito alinhada com isso, né? E o propósito anteriormente era transformar a vida das pessoas através da saúde, beleza e bem-estar.
Então, era algo mais genérico, né? Nesse caminhar aí dos eventos, eu entendi que, além disso, essa transformação, além da promoção da saúde, através do medicamento, do suplemento, era através compartilhando conhecimento, né? O que eu estou fazendo aqui com vocês nesse bate-papo, mas a gente entendeu que isso era uma forma, com a equipe, com os prescritores, com os clientes, né? Era uma das formas de transformar a vida das pessoas, esse compartilhamento de conhecimento. Isso norteia aí várias ações que a gente faz aqui na farmácia, alinhado com esse propósito, né? E a parte de inovações, também quem conhece, quem já segue a Lantana sabe que a gente pensa em inovar de manhã, de tarde, de noite. Eu acho que assim, eu durmo pensando em inovações, porque eu acredito que não adianta a melhor prescrição, né, com os melhores ativos, se o paciente não aderir ao tratamento. Então, a gente busca muito formas de ajudar o paciente a aderir ao tratamento para que ele consiga realmente buscar, né, transformar a vida dele, conseguindo saúde e qualidade de vida. Então, compartilhando com vocês aqui para a gente poder alinhar. Em 2006, aí já um pouco de clareza, né, desse propósito, querendo realmente levar saúde para as pessoas e não só curar a doença, né, trabalhar na doença. Uma concorrente minha, uma grande concorrente, né, amiga, também amiga mais próxima, né, conhecida, mas nós já estávamos à disposição da Anfarmag, né, eu estou na Anfarmag acho que tem uns 15, 18 anos, talvez. Eu acredito muito no poder do associativismo, né? Em 2006, essa minha amiga, a gente estava numa reunião de diretoria da Anfarmag e ela me convidou para um curso do Henry Okigami. Era uma véspera de Consulfarma, né? Teria um curso um dia antes, acho que na quarta-feira, e ela me convidou para fazer esse curso do Henry. Né? E eu fui, não sabendo nem quem era Henry Okigami na época, né? Não sabendo suplementação, eu não sabia. Mas como a gente começa, naquilo que eu falei, quando a gente tem clareza do que a gente quer, o universo todo começa a conspirar, né? E aí fui fazer o curso do Henry, né? Com essa conhecida minha, e lá eu me apaixonei. Lá fez muito sentido, né? Realmente buscar uma ferramenta para levar saúde, para melhorar a qualidade de vida. E em 2006, gente, nutrição não era como era hoje, né? Nutricionista só prescrevia dietas, né? Quando o Henry falava sobre isso, até para nós era algo assim muito novo, né? E ninguém acreditava muito não, sabe? Quando eu trouxe isso aqui para cá, até com a minha equipe na época, eu brinco que eu era chamada de louca, sabe? Como assim? Eles só sabem prescrever as dietas, você quer que eles prescrevam suplementos, né? E eu achava que fazia sentido, sabe? Então, de lá para cá, eu me apaixonei com a nutrição, achei que era o nicho que a gente precisava, né? Buscando esse oceano azul, e foi realmente um oceano azul, né? Porque não se tinha esse trabalho com os nutricionistas, a gente começou isso em 2006, né? 2006. E de lá para cá a gente começou a pensar como trabalhar, né? Como trabalhar com esses prescritores. E aqui para compartilhar com vocês uma ferramenta que eu gosto muito é o modelo Canvas de negócio, né? Então assim, essa clareza toda que eu estou falando para vocês que começou com o propósito, né? Depois para eu entender esse novo cliente, entender ações específicas, eu gosto muito, utilizo hoje, inclusive até hoje o Canvas todo ano. A gente está sempre revisando aí, porque ele dá clareza do que fazer. Então, eu começo, né? A gente começa sempre pela proposta de valor, quais são os nossos diferenciais, né? E, gente, isso vai muito além de qualidade, né? A qualidade, que a gente fala, é uma obrigação de todos nós que estamos, né, no setor de saúde. Então, entendendo essa proposta de valor da empresa, né? Como eu quero me posicionar, e cada um se posiciona da forma que quer, alguns, né, se posicionam por preço, outros se diferenciam de outras formas, agilidade, uma inovação, mas precisa ter essa clareza. Então, eu começo sempre, né, todo ano a gente faz esse levantamento, e lá naquela época eu comecei, quando a gente contratou algumas consultorias, né, e eu conheci esse modelo, foi bem, coincidiu muito com essa época que a gente começou na nutrição. Então, entendendo essa proposta de valor, né? Conhecendo segmentos de cliente. E aí eu entendi naquela época que o prescritor, que o nutricionista também era o meu cliente, né? Não só o cliente final. E foi quando a gente começou, então, a fazer todas essas ações para ele, além da visitação médica, né? Entendemos como nos relacionar com ele, então, se é através de um evento, se é através dessa consultoria, numa visita, né? Hoje, existem diversas formas do que a gente está fazendo aqui numa sala de Zoom, isso é muito comum, a gente faz isso muito aqui na empresa, né? Depois, entendendo esses canais de distribuição, tanto com o prescritor como com o cliente final, as atividades chaves, né? O Canvas também permite que a gente tenha essa clareza, os recursos chaves para desenvolver, né, todas essas atividades, todos os nossos stakeholders, quais são os nossos parceiros, né? Porque
aqui nós vamos falar também nos eventos, como todas as outras áreas, a gente não vai sozinho, a gente não consegue crescer sozinho. Então, ter clareza de todas essas parcerias, desde uma transportadora, por exemplo, quando não entrega, a gente tem que remarcar com o cliente, né, a formulação, aos prescritores, aos fornecedores, ter clareza, então, de toda essa cadeia é extremamente importante. E finalizando com estrutura de custos e fluxo de receita. Então, quem ainda não usa, fica o meu convite aí para conhecer um pouquinho mais do modelo Canvas, porque é algo que me ajuda muito em toda clareza, né? E também aqui nos eventos, foi onde começou entendendo que o prescritor era um outro cliente extremamente importante, tanto quanto o cliente final, né? E aí, pensando nessa estratégia, nós começamos primeiro, então, com as visitas tradicionais, né? Eu tinha os meus representantes, o Adilson, por exemplo, está comigo há 19 anos, o Vanderlei agora na pandemia, que ele saiu, ficou comigo há 18, então são os nossos representantes, né, que fazem as visitas para os médicos. Na época, eles começaram as visitas com os nutricionistas. Mas não deu muito certo, né? Nutricionista é completamente diferente. Vocês que hoje já trabalham, né? Acho que muitos de vocês trabalham com os nutricionistas, sabem que a forma de interagir é completamente diferente do médico, né? É uma visita muito consultiva, não é aquela visita só de entregar um paper, sabe? De falar de um produto, é muito além do produto. Né? Agora, por exemplo, na pandemia, a gente se reinventou, né, com essas salas de Zoom, né, e a gente, hoje não são visitas, né, hoje a gente oferece mentorias, hoje a gente discute casos clínicos, hoje a gente discute não um ativo, mas uma patologia completa, com diversos mecanismos de ações. Então, assim, isso é algo que a gente precisa... desde lá já estava trabalhando, mas agora mais do que nunca, né? Agora a gente reaprendeu nesse momento. Mas aí as visitas começaram com os representantes, não funcionou muito bem. Depois eu voltei para o campo, fui fazer umas visitas, mas também não funcionava tão bem, porque a linguagem do farmacêutico, do nutricionista, ela é diferente, elas são complementares. Então, enquanto uma equipe multidisciplinar é super bacana, né? Mas para essa consultoria, né, do paciente, de uma análise de exames, não funcionou tão bem. Quando a gente colocou os nutricionistas na equipe, aí as coisas começaram a funcionar, né? A linguagem era a mesma, né? Então a gente fala muito aqui, o Neto que está aqui fala muito de rapport, então a gente conseguia fazer de uma forma diferente, porque o conhecimento era muito, né, a estrutura de conhecimento era muito parecida, né? E quando a gente colocou os nutricionistas funcionais, aí realmente foi um dos pontos de inflexão aqui na Lantana, esse ponto de virada foi bem legal. E aí, né, nessa época, já pensando então nessa estratégia, né, a gente sempre trabalha, né, com estruturas de brainstorming, a ideia era, vale a pena voltar com os eventos? Né? Tinha sido tão frustrante com a dermatologia, mas eu sempre foco, né? Eu gosto, é uma frase que eu gosto muito, é que a gente foca e expande. Se a gente foca só realmente no problema, né? E não nos aprendizados que aquilo trouxe, a gente para, né? A gente não consegue, a gente não continua. Então, a gente, né, buscando, eu lembro como se fosse hoje a gente fazendo esse brainstorm, assim, é possível, não é? Será que vai funcionar? Será que não vai funcionar? E a gente optou por voltar com esse modelo de eventos, por tentar novamente. E, para nossa surpresa, foi muito legal. Claro, né, gente? Ninguém começa com 400, 500, nem 600, né, pessoas no evento. Nós começamos também com 30, 40, mas não eram mais 6. Né? Então, os 6 aí iniciais, né, a gente não teve mais. Depois foram 30, 40, não me lembro exatamente, no nosso primeiro encontro Lantana, que a gente já chamava de encontro, né? E aí a estrutura toda ela foi acontecendo até o que a gente teve agora no mês passado, que eu vou compartilhar um pouquinho com vocês, tá? E agora vamos falar então um pouquinho dessa estrutura, quis compartilhar com vocês, né, como a gente trabalha. Alguém quer fazer alguma pergunta, quer interagir? Porque o chat eu não consigo ver. Se alguém quiser abrir o microfone. Então, vamos lá. Pensando, então, na estrutura de eventos, né? Eu acho que sempre quando a gente vai começar, algo básico, que eu imagino que todos façam, né? Mas é criar um planinho de ação, né? O plano de ação é algo que dá muito clareza, né? Eu já fiz vários eventos desde o início, sem nenhuma estrutura, sem nenhum planejamento. E aí é claro que tudo dá errado, né? A gente esquece do copo para servir água, a gente esquece do guardanapo, a gente esquece de mandar para o palestrante qual é o horário do voo. Se a gente não tem um plano de ação, a gente esquece coisas simples, coisas óbvias, e que dá um tumulto muito grande, né? Então, um plano de ação simples, mas claro, eu acho que uma coisa que a gente negligencia muito num plano de ação é como será feito. A gente acha que o óbvio para a gente
é o óbvio para o outro, né? Então, muitas vezes, na hora que a gente vai delegar, a gente não delega, a gente delarga, né? A gente não consegue, a pessoa não consegue captar tudo que a gente imagina, né? E aí vem aquela frustração. A frustração é a diferença entre a expectativa e a realidade, nesse gap acontece. Então, o plano de ação é uma forma muito eficaz de alinhar tudo com essa equipe, alinhar expectativas, a forma como isso vai ser feito, quando vai ser feito, planejar a estrutura, né, o custo todo do evento para ter essa clareza, né? Porque a gente tem, vou mostrar para vocês aqui de todos os portes possíveis que a gente pode pensar. E aí vai pensando nessa clareza, assim, né? Nesse objetivo de se fazer o evento, né? Então, sugiro começar por um simples plano de ação, uma planilha de Excel, mas que é muito eficaz aí nesse planejamento. Eu sempre começava os eventos anteriormente pelos palestrantes, né? Quais seriam os palestrantes? Quem eu ia chamar? Mas aí, de uns anos para cá, eu percebi que tem que inverter. Eu preciso primeiro entender que tipo de evento eu quero fazer, né? Aí, meu convite para vocês também é esse. Por onde vocês querem começar? Qual é o objetivo que vocês querem com o evento? Para depois a gente escolher o palestrante, porque é completamente diferente. Então, assim, a ideia aqui não é a gente conceituar, né? O que é um workshop, o que é um encontro, o que é um congresso, nada disso, né? Mas eu vou compartilhar alguns modelos que a gente já fez aqui e que funciona. Então, quando eu falo dessa clareza, primeiro a gente precisa saber qual é esse objetivo com o evento. Eu quero me relacionar com os prescritores mais próximos, né? Eu quero, o intuito é branding, eu realmente preciso fortalecer a marca, ou não, eu quero que tenha um retorno financeiro imediato. Qual é esse objetivo para a gente escolher o tipo de evento? Aqui do lado direito, esse Lantana Convida, isso foi um jantar que a gente fez para 50 prescritores, né? A gente tem nós temos é um projeto chamado Lantana Academy, né? E nesse projeto, os principais prescritores têm eventos especiais como esse. Então, esse a gente fez, foi super legal, foi no museu, né? Dentro do museu tinha um restaurante português, e aí nós convidamos o Dr. Marcelo de Carvalho para uma palestra e para o lançamento desse projeto, né? Então, isso foi algo específico, pontual, para os meus principais prescritores. Era esse o objetivo desse evento. Então, a gente fez um jantar que foi super bacana. Já do lado esquerdo, né, nós fizemos um café da manhã com o Vitor Sorrentino, aqui em parceria com um dos fornecedores, né? Nós fizemos, isso foi em outubro, e nós fizemos esse modelo num sábado de manhã, era esse café da manhã funcional, né? Foi o nome que na época que a gente deu para o evento. E em comemoração, né, ao Outubro Rosa, então o coffee break era todo rosinha, tínhamos tapioca de beterraba, aquele pão de queijo, aquele falso pão de queijo também de beterraba, ficou tudo rosinha, sabe? Porque eu acho que é bacana, essa identidade visual é bem importante. Então, nós fizemos esse café da manhã funcional e foi muito legal. Aqui do lado esquerdo foi um Lantana Nutrition, um modelo de eventos que a gente faz à noite, geralmente, né, o nosso dia nós escolhemos quarta-feira à noite, de 7 às 10. Então, ou a gente faz um welcome coffee, né, no início, ou a gente faz um coffee break por volta de umas 8 horas, né? Então, tem que ser um modelo de palestra mais curto, né? Esse foi com o Luciano Bruno que nós fizemos. Também fizemos o outro grupo fechado, Lantana Academy, aí mais restrito ainda, né? Nesse nós chamamos categorias ouro e diamante. Então, eram 15, 18 prescritores, né, que realmente era um grupo bem seleto para um grupo de discussão, né, com essa palestrante que mediou essa discussão científica, foi muito rico, muito bacana, né? Então, assim, um evento muito pequeno, mas com resultado fantástico. Então, assim, nem sempre só o tamanho do evento, né, é o que realmente traz resultado, depende do que a gente quer com esse evento. Aqui fizemos depois um workshop, esse encontro Lantana Suplementação, esse em 2017 foi o nosso 12º, foi antes de transformarmos ele num congresso, né? Então, aí sim, já era ou sábado o dia todo, ou sexta-feira à noite, sábado o dia todo, ou 2 dias. Esse modelo foi crescendo, né? Mas aí já era com vários palestrantes, é um formato que funciona muito bem. O nosso evento tradicional em agosto era, né? O Encontro Lantana, agora ele virou congresso. Então, aí sim, para mais pessoas, pensando em branding, pensando em lançamento de produtos, né? Então, é um modelo bem interessante aí, se a gente quer atingir mais pessoas. Aí, definido o tipo de evento, a minha sugestão é que a gente pense, então, nos palestrantes, né? Em 2018, esse foi o nosso time, né?
12º, 13º, agora eu não me lembro. 12º, né, encontro, se não me engano. Então, é o nosso time. Então, assim, a gente precisa sempre buscar o que a gente quer, quem é esse público, para realmente buscar aquele palestrante, aquele parceiro que vai te trazer realmente um retorno, né? Porque o objetivo, né, ele pode ser branding, mas a gente quer também que venham prescrições, né? Então, sempre buscar, escolher um parceiro. Eu gosto muito, eu prezo muito, assim, para que não haja propaganda, mesmo que eu traga algum palestrante em parceria com, né, com algum fornecedor, a ideia é que sempre seja muito imparcial, para que não fique algo comercial. Sim, nós temos outros eventos que são mais comerciais, mas aí algo acordado, por exemplo, quando a gente faz uma sala aqui no Zoom, né? Olha, a Florin está patrocinando essa sala e vai trazer. Aí sim, né? Para que fique claro esse apoio comercial, mas nos eventos, quando a gente sempre preza por esse viés científico, né? A gente sempre busca palestrantes que vão trazer, né, informações aí imparciais, sempre buscando esse embasamento científico, né? Aí já começa todo aquele jeito que eu brinco, que é o jeitinho lantana de ser, né, gente? Tem que ter carinho para tudo quanto é lado, tem que ter paixão em tudo quanto é lado, né? Então, assim, com os palestrantes é o primeiro contato, né? Com eles, eu acho que, assim, sempre precisa ter todo um alinhamento, além até de alinhamento em relação ao conteúdo da palestra, né? Mas principalmente o carinho. Então, assim, desses, né, que eu mostrei anteriormente, vários hoje são meus amigos, né? Então, assim, hoje se eu tenho farmácias, né, que os convidam, geralmente eles declinam do convite, todos eles estão sempre próximos, então a gente sempre tem projetos em conjunto, né? Mas principalmente por esse carinho, né? Então, assim, milhares de presentes que a gente dá. Aqui, por exemplo, foi o ano passado, né? Com a doutora Betina, o Fábio de Matos está aqui me dando um abraço aqui de costas, o Fernando Catanho. Então, assim, são presentes, e aí inova, né? Assim, a gente sempre teve um ano que a gente deu um quebra-cabeça, né? O cartão era um quebra-cabeça, junto com uma cesta de produtos, né? Totalmente funcionais. Então, assim, sempre pensando, mas no carinho, né? O Fábio, quando chegou no hotel, tinha aí, né, uma cartinha, um presente, né, recepcionando ele no hotel. Então, esses detalhes fazem a diferença. Então, meu convite com vocês é que tenham esse carinho especial com os palestrantes, né? Porque depois essa parceria, ela se solidifica, né? E aí fica ainda melhor aí esses nossos eventos. Alguma pergunta, pessoal? Eu falo muito, né? Então, vamos lá. Pensando, né, depois de definirmos o tipo de evento, definimos os palestrantes, a gente tem que pensar no local. E hoje, né, um local muito mais do que apenas um local físico, né? Então, quando eu falava sobre eventos, eu sempre falava para a gente ver a localização, a capacidade, né, a parte de sonorização, que hoje, se vocês forem fazer um evento físico presencial, ele é extremamente importante. Nós já erramos aí de todas as formas que vocês possam imaginar, né? Então, assim, desde o local ser muito longe e as pessoas não aderirem, né? Não ter estacionamento, ou não ter um restaurante próximo, né? E elas terem que tirar os carros ou pegar um táxi para se deslocar. Isso depois gera uma avaliação ruim. Mesmo a sonorização, o primeiro congresso que a gente fez, o local era fantástico, tudo era maravilhoso. Eu não testei o som. Na hora da palestra, o som ficava abafado, as pessoas não conseguiam entender, né? Ou mesmo a parte do telão, né? A projeção, o local era maravilhoso, mas na hora que eu sentei na última cadeira, não dava para ler o slide. Né? Então, a gente tem que pensar em todos os detalhes. E hoje, né, pensando nesse detalhe, se for para o online, a gente tem que escolher também essa plataforma de transmissão. Né? Se vai ser pelo Zoom, como nós estamos fazendo aqui, ou se vai ser no YouTube, alguma outra plataforma. Então, esse local onde o evento vai acontecer precisa ser analisado aí com muito critério, né? Porque muitas vezes a gente escolhe um time de palestrantes fantásticos, a gente faz tudo, inovações, coffee break, mas se o local, né? Principalmente, o mais importante é a aula, né, pessoal? Se hoje aqui, se a aula travar, se a gente não conseguir falar, não adianta, eu posso até estar entregando um conteúdo que seja interessante para vocês, mas não vou conseguir entregar, né? No presencial é a mesma coisa, né? Então, se a aula não for bacana, não dá. Então, meu convite é sempre para que analise todos esses detalhes, né? Coffee break, por exemplo, os melhores locais aqui em Belo Horizonte são os hotéis, mas os hotéis, eles não permitem que a gente faça um coffee break diferenciado. No meu caso, que é nutrição, né, ele é muito nicho, muito específico, não pode ter leite, não pode ter glúten, não pode ter açúcar, né? Então, assim, os hotéis geralmente não deixam. Então, tem que, antes de fechar, olhar todos esses detalhes,
né? Porque, por exemplo, lá atrás, né? Sei lá, 2007, 2008, que a gente fazia em hotel, né? E aí até então eu não fazia um coffee break diferenciado, né? Nas pesquisas de avaliação, ficava horrível, assim, né? O coffee break, nota 1, 2, e a gente não entendia muito bem por quê, mas porque era aquela coisa que não era alinhada com o meu público, né? Então, o hotel me restringia a isso. Então, quando a gente percebeu que esse era um problema, a gente foi para outros caminhos aí, para resolver esse desafio, né? Para transpor esse desafio. Então, avaliem todos esses detalhes, porque isso é extremamente importante para o sucesso, né, do evento. Divulgação, né? Aí eu acho que outro ponto fundamental, aqui é só alguns exemplos, né? Na época que a gente fazia apenas, né, em redes sociais, mas hoje também, claro, as redes sociais é o principal foco, né? Mas aí com um olhar diferente, dá para divulgar nas visitas, dá para criar grupos de Telegram, dá para poder fazer listas de transmissão, né? Anyway, de várias formas, né? Então, a divulgação é um ponto fundamental. Eu também já errei muito, não muito, aí eu vou até falar, não foi demais, mas eu errei um ano muito gravemente, né? Porque o evento já estava consolidado, né? A gente achava que já tinha um engajamento natural, né? A gente na época não cobrava pelos eventos, né? E aí é algo que depois vocês vão precisar avaliar. Hoje nós cobramos para os eventos, a grande maioria, né? Depois eu vou explicar algumas diferenças para vocês. Mas nós fizemos, nesse ano que eu cometi esse erro nessa deficiência na divulgação, na verdade, a gente conseguiu muitos inscritos, né? Mas um evento, quando ele não é pago, esse é um ponto aí, fazer as pessoas comparecerem, né? Mesmo, né, sem ter pago pelo ingresso, é o grande desafio. E na época, se não me engano, por volta de uns 300 inscritos, a gente estava super feliz que o evento esse é ótimo, e no dia não foram nem 100. Né? Então, assim, com toda uma estrutura montada para 300 pessoas, né? Mas nós erramos aí nessa comunicação. Nós apenas fizemos as inscrições e não demos continuidade. A gente não continuou, nós não aquecemos essa lista, né? A ponto deles estarem presentes no dia, em função, né, de um evento ser gratuito. Então, foi um grande aprendizado. Fica o meu convite aí para essa reflexão aí de estar sempre pensando numa divulgação de forma contínua, não apenas só nas inscrições. Aqui vou passar para vocês, por exemplo, uma forma de divulgação. Esse foi um vídeo que a gente fez para o lançamento do congresso. Só para vocês poderem ver, uma das formas de divulgação, então, seria, né, os vídeos que a gente pode estar fazendo. Sempre gostei de criar promoções, esse engajamento aí, pensando nas inscrições iniciais, né? Ou bônus, ou descontos para os primeiros inscritos, ou algo daqui, por exemplo, os primeiros inscritos ganhavam um curso de nutrigenômica, né? Então, sempre entregar mais, né? Fazer algumas promoções que a gente entregue mais para aquelas pessoas que se aderirem primeiro, ou se inscreverem, né, em tantas horas. Então, isso faz com que a gente consiga trazer mais inscritos. Então, pensar sempre em promoções diferenciadas. Gosto muito de usar vários gatilhos mentais, né? Claro, com muita idoneidade, a gente precisa ser transparente, não pode falar algo que não está acontecendo, a gente sempre busca isso, né? Mas, olha, quando esgotou, vagas esgotadas, ou últimas vagas, né? Eu acho que isso é muito importante, esse gatilho mental da escassez, ele funciona muito bem, né? Prova social, então a gente está sempre aí incentivando as pessoas a postarem que vão. Eu peço muito para os parceiros, né, para os nutricionistas gravarem vídeos, né, contando qual a experiência, por que eles gostam de estar nos eventos, o que a gente contribui. Então, pedir para que eles realmente né, atestem né, coloquem eu vou, esse tipo de coisa, é muito legal. Aqui, por exemplo, olha que legal, um gatilho mental de autoridade.
esse nutricionista fala a importância dos eventos e essa evolução. Quer ver? Vou colocar para vocês. Assim, o evento, né, inicialmente, era um grupo menor de profissionais, nós tínhamos outros profissionais palestrando, que ainda assim a gente vê no mercado muito fortes, renomes nacionais, né, Henry Okigami, eu lembro muito das aulas dele nos primeiros cursos da Lantana, e é legal ver o crescimento porque isso reflete que a profissão está em crescimento, né, que a população está valorizando mais esse lado da alimentação, trabalhando mais na questão da prevenção do que da cura, né? Entendendo que a suplementação, que a dieta, né? O plano alimentar, esse acompanhamento não é somente para benefício estético e que, por mais que a gente tenha opções de tratamento, a alimentação, os bons hábitos vão estar sempre agregados a qualquer outro tipo, né? De tratamento que um médico ou outro profissional venha indicar. Então, aqui, né, na época a gente tinha uma assessoria de imprensa, mas hoje é muito mais fácil, né, pessoal? Pegar esse depoimento, nosso celular a gente pega e grava, mas a gente tem que estar presente para isso, né? Colher esses depoimentos, né, durante os eventos, isso depois, né, gera essa autoridade para a gente. Então, isso é muito legal, é um material importante de se pensar, né, durante os eventos, depois de estar sempre colhendo esse material. As inscrições, né, várias formas, quando nós começamos, nós fazíamos na farmácia, né, era aquele caos, a gente controlava com um formuláriozinho, né, ou mesmo durante as visitas, aí era cheque para lá, cheque para cá, era totalmente amador, né, então hoje acho que nem quem está começando dá para fazer dessa forma, né, porque hoje tem várias ferramentas simples, desde um PagSeguro, um Simpla, né, o Eventbrite, várias outras ferramentas para esse controle, um Hotmart, que dá para poder fazer, né, as inscrições de uma forma organizada, para que vocês consigam realmente colocar energia em outras coisas que não nesse controle das inscrições, né? Hoje é bem possível fazer isso, mas estudar as ferramentas, ver o que faz sentido ou não para o porte de evento que vocês optarem por fazer, né? Parceria, então, aquilo que eu falei no início, ela é fundamental, inclusive para os eventos. Desde o primeiro, quando esse primeiro de dermatologia com 6 pessoas, né, tinha um fornecedor parceiro, na época que trouxe o speaker, né? Então, assim, independente do tamanho do evento, independente se você está começando ou não, buscar pessoas, parcerias, né? Todo mundo quer crescer junto, né? Então, é o ganha-ganha, fica bom para todo mundo. Então, a gente sempre buscou, né? Então, assim, desde esse primeiro que tinha um parceiro, até o congresso que a gente fez, tinha quase 30 expositores, então sempre buscar essas parcerias aí, que ela é fundamental. Aqui o Luiz Cláudio da Nativita, mas não vou passar em função do nosso tempo, mas também dando esse depoimento, queria que você falasse, né? O coffee break aí é algo, né, extremamente importante, independente se o público de vocês é semelhante ao meu ou não, né, de nutrição, eu acho que precisa conhecer o público para poder fazer uma escolha assertiva desse coffee break, né? No nosso caso, que eu já contei, a gente errou muito lá atrás, né? Então, hoje, um dos diferenciais que nós temos nos eventos são os coffee breaks. Então, sem glúten, sem leite, sem lactose, né? Isso gera uma visibilidade muito bacana e vários comentários, né? Posts. Então, assim, ter esse cuidado, tanto né, nos vasilhames, na forma de apresentar, de uma identificação, né, da composição do produto, por ter alguma pessoa que tem alguma restrição, né? Um paciente vegano, por exemplo. Então, esse cuidado dos detalhes, né, faz com que o coffee break seja aí algo extremamente importante, fique em evidência no evento, né? Então, ter esse cuidado aí, né, não só na escolha dos produtos, na degustação, né? Então, assim, a gente já passou vários apertos aqui também em coffee breaks, né? Por exemplo, teve uma vez que um suco, acho que foi no 12º ou 13º, um suco estragou, ele estava azedo. E eu fiquei sabendo disso depois que as pessoas começaram a reclamar, né? E era uma empresa super bacana, que já era parceira há muito tempo, e ninguém experimentou o suco, né? Então, assim, o mesmo no nosso stand, nós servimos uma vez o cappuccino da Embrafarma, né? Nós testamos, a fórmula estava ótima. No dia, nós compramos para poder fazer as amostras, para poder servir. No dia, a Embrafarma tinha mudado uma formulação, tinha tirado o adoçante, a gente não sabia, nós servimos e estava péssimo, né? Então, esses cuidados de degustar, inclusive, não só antes, né? No dia, é importante, né? Porque senão a gente passa alguns apertos. Aqui algumas imagens, né?
Aqui também, por exemplo... Croquete de tilápia, pão de queijo de beterraba e batata, ganache integral. Tudo funcional, sem lactose, sem glúten e com baixas calorias. Coube a esse seleto grupo de influenciadores digitais e clientes da Lantana a deliciosa tarefa de degustar receitas especialmente elaboradas por nutricionistas para quem inspira uma legião de seguidores. Acredito que eles estão alcançando com maestria tudo isso que é proposto até para todos nós atletas que buscam um desenvolvimento de alta performance para provas que requerem um esforço físico muito elevado. Então, mais uma vez, escolher os depoimentos, né, é muito importante. Os detalhes que eu estou falando para vocês, desde os vasilhames da água aromatizada. Aqui foi um exemplo que eu trouxe, por exemplo, no banheiro, né? O banheiro era todo personalizado, uma lixa de unha, um absorvente, um cotonete, um enxugatório bucal. Então, assim, tudo personalizado. Esse carinho as pessoas sentem, né? Você pode entrar no banheiro e não tem nada. Mas, quando as pessoas chegam, aí gera vários posts, muito engajamento nas redes sociais. Né? Então, pensar esses detalhes. Aqui, esse exemplo de como nós deixamos o banheiro do Congresso foi bem legal, as pessoas gostaram muito. Criar esse engajamento, então, que a gente está falando, né, nas redes sociais, estimular. A Jussara fala muito isso, né, Ju, assim, que esse óbvio, a gente acha que as pessoas vão postar, né, não, a gente precisa, elas já postam hoje muito mais do que quando a gente começou, claro, mas criar uma hashtag, estimular essas postagens, ou fazer algum tipo de promoção nessas postagens, então, realmente, isso gera, sabe, uma visibilidade muito bacana para a farmácia. Então, pensar aí em criar hashtags, estimular esse uso para gerar mais engajamento nas redes sociais. Aí, os eventos, geralmente, né, além dessa prescrição através do que o palestrante, né, do conteúdo que ele está compartilhando, né, no espaço, que seja numa mesa de negócio, ou num stand, no formato que vocês definirem, eu acho que é fundamental a gente pensar sempre em lançamentos, né, que é onde a farmácia vai estar em evidência, as atenções estão voltadas para vocês, então a gente consegue escalar muito mais, divulgar, né, para mais pessoas. Então, sempre buscarem quais os lançamentos, os produtos. Aqui, por exemplo, uma trufa proteica, né, que é muito comum, mas foi um dos lançamentos há alguns anos atrás. Né? Aqui ao centro, uma forma farmacêutica diferenciada que a gente tem, que é o Nutri-Expresso. Né? Então, são os suplementos naquelas cápsulazinhas de Nespresso, fez um sucesso ano passado. Esse ano nós lançamos uma água de coco, um kombucha, um chiclete, né, funcional. Então, assim, mais uma vez pensando lá atrás, aquele propósito, né, de fazer com que as pessoas tenham uma adesão maior ao tratamento, a gente sempre busca essas inovações, e os eventos, né, é onde a gente tem aí toda visibilidade para poder fazer esses lançamentos. Então, meu convite sempre para pensar num grande lançamento, num evento que vocês forem fazer, independente do tamanho, eu acho que sempre tem que ter algo para lançar nesse evento. Aqui uma outra ação que nós fizemos foi para colher os depoimentos dos participantes, né? Isso gera um material também fantástico, né, de autoridade para a farmácia, dessa prova social. Então, eles escreviam, era um banner, né, branco, e todo mundo escrevendo por que o evento estava contribuindo. Então, isso aqui gerou um engajamento muito legal. Esse mesmo formato diferente, mas com a mesma ideia, né? Eu fiz um pitch no palco, falando da minha missão, falando por que eu faço o que eu faço, e convidando eles a compartilharem comigo por que eles atuam, por que eles são nutricionistas, o que eles querem fazer de diferença na vida das pessoas. E aí foi muito legal, né? Os bilhetinhos, esses post-its que a gente recebeu, sabe? Muito legal, as pessoas realmente agradecendo, vendo que os propósitos estão alinhados, né? A missão é muito parecida, né, com diversas pessoas. Então, sabe? Criar essa interação é muito legal, e a gente cria um material fantástico aí para divulgação também. Pensando nos detalhes, também sempre surpreender, né? A gente já fez, por exemplo, mesmo quando é o congresso, o evento, um jantar funcional, né? Aquilo que eu falei, não servir nada em copo de plástico. A gente alugar é muito barato, né? Além de pensar no meio ambiente, é muito barato alugar esses tipos de materiais, né? Isso aqui parece champanhe, mas não é champanhe, é um suquinho de uva. Aquele suquinho de uva bombom, não sei se vocês conhecem. Aqui em Minas a gente chama, bombom, né? Aí acredito que no Brasil inteiro tenha. Que ele tem um pedacinho de uva, né? Ou de várias outras frutas. E fica super elegante, né? Então, assim,
os convidados chegarem, então ter uma taça dessa esperando, fica parecendo, foi um evento à noite, né? Fica parecendo que é um coquetel, uma coisa, né, mais diferenciada mesmo. Então, surpreender os nossos convidados é sempre muito importante, né, para o sucesso do evento. Que uma outra ideia que a gente teve foi uma latinha. A gente sempre faz esse evento mais tradicional em agosto, né, que é o mês do nutricionista. Então, nós fizemos, era uma latinha que tinha terra, né, para o crachá, ele tinha sementes, eram de papel semente para a pessoa poder plantar. Então, isso a gente gera, inclusive, uma continuação aí do relacionamento com o participante, né? Porque depois eles pegam, eles picam o crachá, eles picaram o crachá, plantaram, né? Depois de um mês eles postaram, né? O crachazinho que eu ganhei no evento, aquela coisa toda. Então, é bem legal, né? Uma coisa simples de fazer, mas que gerou aí um engajamento muito legal. Outros mimos, a sacola, uma caneca, um aromatizador de ambientes, ou seja, aí todo mundo tem milhares de ideias, só compartilhando alguns mimos, né, que nós já entregamos aí para os convidados. A gente sempre pensa nessa diversão, sabe? A gente quer um dia alegre, a gente quer que um dia as pessoas estejam felizes, né? Então, desde uma cabine de fotos, aí essas coisas, agora eu não sei nem se usa mais, né? A gente não tem usado mais. Mas esse quadrinho aí para as pessoas tirarem fotos e tal. Então, sempre pensar em formas de divertir, para que o dia fique alegre, para que as pessoas lembrem, né, daquele momento que elas estão buscando conhecimento, mas de uma forma divertida, uma forma, sabe? É muito legal isso. Isso gera essa memória que fica depois dos prescritores. As pessoas estão sempre falando, não, lembra daquela cabine de foto, lembra que a gente fez aquilo. Então, isso é muito legal, né? O meu convite é para que vocês divirtam seus convidados nos eventos. Registrar todos os momentos, isso a gente já faz, né, por natureza, mas pensar em locais para se fazer isso, né, num backdrop, numa coisa, num local visivelmente que fique com a marca da empresa, né, para que depois aquelas fotos possam aí, a marca possa atingir ainda mais pessoas. Então, sempre ter um espaço aí para que as pessoas possam registrar esses momentos. E algo extremamente importante é a nossa equipe, né, gente? Capacitar a equipe. Também já errei muito nisso, né? Da gente fazer todo o lançamento, da gente desenvolver o melhor produto e não treinar bem a equipe. E aí, no dia do evento, ninguém sabe responder algumas perguntas, né? Então, assim, a quantas calorias tem? Tem lactose? Não tem? Independente do tipo de pergunta, né? A gente precisa capacitar bem a equipe com tudo. E a capacitação não é nem só nos produtos, né? Por exemplo, tinha pessoas, né, em alguns eventos, a gente já teve problemas que a equipe não sabia onde ficava o banheiro, ou não sabia onde ficava o bebedouro, né? Então, esse alinhamento das informações, esse conhecimento, né, onde está a lista de presença, se tem locais, algumas vezes a gente faz locais separados, local VIP para os principais prescritores e tal. A equipe precisa estar bem alinhada, essa informação precisa ser compartilhada. E a gente já errou muito nisso. Então, acho que esse alinhamento, essa capacitação é extremamente importante. Assessoria de imprensa, esse ano nós não usamos, mas até o ano passado nós usamos bastante, né? Mas hoje eu não sei, é importante, mas hoje a gente com o celular na mão, a gente faz também algo parecido, né? Com que eles também fariam, né? Claro que aqui, se a gente tem alguma ajuda profissional, você consegue mostrar ainda de uma forma ainda mais grandiosa o evento que você está fazendo, mas um celular também resolveria. Aqui não vou passar em função do tempo também. Tudo foi pensado nos... A gente passa. Sobre como surpreender as pessoas, né? Eu acho que o final sempre é bem legal. A gente precisa pensar sempre num grande finale. Nesse ano, por exemplo, dentro dos balões, né, tinham essas mensagens, para todos tinham mensagem, para alguns tinham mais ou menos uns 60 brindes, tinha numeração do brinde, e aí eles iriam pegar aí, né, os brindes que a gente conseguiu com os nossos parceiros. Então foi uma festa, todo mundo, né, brincando com os balões, depois todo mundo estourou ao mesmo tempo, também foi super bacana. Aqui, esse até vou passar, né? Porque aí, deixa eu contar, esse é meu irmão, viu, gente? E aí, isso que eu tô te falando, a gente não precisa gastar muito, dá para fazer de uma forma, né? Com as parcerias. Esse é meu irmão e o encerramento do congresso foi com... Oi, gente, legal. Meu nome é Adriano Cami e eu tô aqui no primeiro congresso Lantana com a minha banda, né? Toda aqui no palco, pra gente encerrar esse congresso maravilhoso. Com um super show para vocês. E se tem direito do firmamento ao chão. E hoje o tempo voa, amor. Escorre pela mão, mesmo sem se sentir. Mano, todo mundo tem um amigo, tem alguém que possa estar ajudando de alguma forma, sem a gente precisar gastar demais.
Agora, né, eu sempre brinco, né, que quem são os artistas desse espetáculo, né? Não é a Andréia, não é só a Lantana, mas é a equipe, não tem jeito, né? É o que eu falei no início, né, reforço aqui agora, a equipe faz tudo, a gente não consegue fazer tudo sozinho, a gente precisa confiar na equipe, né? A gente precisa aprender a delegar, né? Mas como diria meu amigo Max, não pode ser delargar, né? A gente precisa envolver todo o time, é muito legal, assim, o feedback que eu tenho depois de evento, das pessoas que estão lá, que participam, elas voltam, inclusive, com outro olhar, sabe? Elas voltam trazendo para os colegas que não foram, né? Todo esse trabalho que a gente fez, esse impacto que a gente causa na vida das pessoas, né? Porque o feedback é muito positivo. Então, assim, a equipe faz tudo isso acontecer. E eles, no dia, depois eles contaminam o restante, né? Positivamente o restante da equipe. Então, assim, eles precisam ser valorizados, né? Que seja depois com um bônus, com um carinho, com uma carta, como folga, com presente, né? Com uma festa, mas que seja um bom humor, mas sempre reconhecer, né, a equipe que faz, que permite que a gente realize qualquer evento, né? Por menor que ele seja. Comemoração, então a gente está sempre comemorando com eles, né? E agora algo que continua sendo, depois de 14 anos, ainda meu maior desafio, né? Que como a gente já aprendeu como fazer os eventos, mas esse pós-evento ainda é o meu desafio, ano após ano, porque a gente pensa muito nesse pré, a gente organiza tudo, mas dar continuidade a esse relacionamento, essas pessoas que a gente conseguiu trazer, né, todos esses leads que nós obtivemos com os eventos, é ainda um grande desafio. Então, o meu convite para que vocês pensem muito nesse pós-evento, né? Pense, inclusive, antes do evento, nesse pós-evento, como dar continuidade a esse relacionamento com os prescritores, né? Com dados concretos, né? Pensando sempre, fazendo uma análise do ROI, né? Qual realmente foi o retorno do investimento, uma pesquisa de satisfação no Google Forms ou da forma que vocês acharem, né? Avaliando, né, depois a performance da empresa, né, da farmácia, um ticket médio, se nós temos mais prescritores ou não, né, para que a gente tenha essa clareza, uma coisa que eu não fazia, mas a gente agora está começando a fazer, até com a ajuda do meu querido amigo Max, que está aqui, né, calculando aí o custo de aquisição de clientes, acompanhando mesmo esses prescritores para ver se eles vão dar retorno ou não, né? Então, não só o faturamento, a gente pensa muito nisso, né? Cresceu ou não cresceu o faturamento, mas não é algo momentâneo, né? Aqui, quando a gente faz os eventos, né, esses mais robustos de agosto, sempre tem um aumento de faturamento no mês seguinte, mas a gente precisa que isso continue, ele não pode depois ter uma crescente e depois ele voltar a se acomodar, né? Um pouco é normal, mas a gente precisa trabalhar para que isso não aconteça. Então, pensem muito nesse pós-evento, porque ele é fundamental para um crescimento depois sustentável, não para que não seja né, apenas um aumento de faturamento momentâneo. E no futuro, né? Então, assim, a gente está no momento, eu acho que de refletir muito, né? Qual é esse nosso futuro, né? A pandemia trouxe aí muitos desafios, a gente já compartilhou com várias pessoas que estão aqui, a gente já conversou muito sobre isso, né? Muitas pessoas se reinventaram. Meus parabéns aqui para a equipe da Consulfarma, né? Com esse congresso online, foi o que eles fizeram. E a gente também, de alguma forma, fez isso, né? Eu achava, quando eu dei essa aula um tempo atrás, que o nosso futuro era o congresso, era esse modelo, né, que já tinha virado congresso, ou seja, já era algo grandioso, né? No primeiro congresso, nós colocamos 718 prescritores. Eu imaginei que era, nossa, 700 pessoas é muita gente. Então, assim, eu já estava muito agradecida aí, né, realmente por esse momento. Mas aí veio a pandemia, a gente precisou se reinventar. Esse ano eu não ia fazer o nosso evento, né? Por essas, né, razões óbvias, a gente tinha achado que talvez era melhor esperar, né? Porque a gente achava que a gente não era uma empresa de eventos, e aí eu estava errada. Hoje eu já entendi que esse é um braço forte aqui da Lantana. E veio o congresso online. Então, agora, mês passado, 18, 19 e 20 de agosto, nós fizemos o primeiro congresso, né, da Lantana Online, que foi o nosso terceiro congresso Lantana de Nutrição. E me surpreendeu, sabe? Foi uma delícia de fazer, com muitos desafios novos, né? Mas nós tivemos 7.716 inscritos. Então, assim, eu que achava que o teto eram 700, né? A gente simplesmente colocou 10 vezes mais pessoas,
né, inscritos do que nos outros eventos, né, com um engajamento fantástico, muito bacana, né, média de 2.600, 2.800, 2.700 pessoas por dia assistindo, que foi muito legal. Então, quando a gente pensa que o futuro né, que a gente já se reinventou, vem uma pandemia da vida, a gente tem que se reinventar de novo, né? Então, assim, é eterno, né? Isso não vai parar agora, a gente vai conseguir se reinventando, continuar se reinventando. Então, além né, de todos esses inscritos, da estrutura que foi muito show, a gente também fez uma feira de exposição virtual, tinham 20 participantes, 20 expositores, com engajamento muito legal, foi muito bacana, sabe? O nosso stand também se reinventou, foi um stand virtual, né? Então nós mudamos completamente, né? A gente gostava daquela coisa presencial, mas aqui a gente conseguiu também, inclusive, bastante engajamento, foi bem legal. A repercussão, então, das mídias, né, das redes sociais foi assim, nunca vista, né? Então a gente imaginava que já, né, que já tinha atingido aquela maturidade, a gente percebeu então que dá para alcançar, né, um formato ainda maior, foi bem legal, né? Então, assim, foi uma felicidade, foi assim, realmente no meio de tantos desafios aí, a gente conseguiu se reinventar. E a minha ideia hoje, gente, era trazer isso para vocês, né? Eu finalizo aqui com uma frase do Paulo Vieira, eu gosto muito, né? Eu gosto muito dele. Tem poder quem age e mais poder ainda quem age na direção correta. Então, eu espero que, de alguma forma, né, algo que eu tenha falado tenha feito sentido, pelo menos para um de vocês, né, que vocês possam pegar uma das ideias e implantar, né, testar, né, a gente não, né, o Fábio brinca muito, fala, né, se está com medo, vai com medo mesmo, né? Então, claro que dá medo o tempo todo. Nesse congresso online que a gente fez, né, tinha vários pontos aí que geram muita ansiedade, né, que a gente fica com medo mesmo, mas a gente tem que fazer. Então, meu convite para vocês é que, de repente, se alguma ideia que fez sentido, que vocês, né, realmente coloquem em prática, né? O Max também está aqui, ele tem uma frase, é o movimento TLP, né? Taca-lhe pau, vamos fazer as coisas acontecerem, porque senão essa 1 hora que a gente passou aqui junto, né? Ela vira uma obesidade mental, um conhecimento sem prática. Então, convido vocês a agirem. Meu muito obrigada pelo tempo de vocês, né? Por essa 1 hora que nós passamos juntos, por estar me ouvindo, e estou aqui à disposição aí para, se quiserem perguntar alguma coisa, interagir. Muito obrigada. Ju, amiga do coração. E aí? Tem alguma pergunta aqui, Ju? Você chegou a ler? Deixa eu ver. Acho que não vi, pelo que eu acompanhei. Pergunta, vamos ver se tem alguma coisa aqui no final. Oi, André. Ei, Léo! Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo jóia. André, deixa eu te fazer uma pergunta. Claro. Qual foi o seu maior aprendizado nessa área de começar os eventos? Esse alinhamento de expectativa, sabe, Léo? Porque, assim, como foi esse primeiro, né, com os dermatologistas? 50 pessoas. Você acha que vão ter 50 pessoas, né? Então, conseguir entender, né, todo esse movimento dos eventos, alinhar essa expectativa com a realidade. Agora, por exemplo, no online foi a mesma coisa, né? Entender que são 7.000 pessoas. O Max está aqui, ele sabe tudo que eu passei, né, Max? Então, assim, eu achava que tinha que ter 7.000 pessoas lá. Ele falou, olha, alinhamento, expectativa e realidade, né? Então, assim, esse foi um aprendizado nesse início, né? Porque gera aquela angústia, né? Você faz todo um planejamento, você acha que as pessoas, né? A gente não sabia nada disso, você acha que as pessoas vão né, comparecer àquele evento. Então, esse alinhamento aí para controlar essa expectativa aí para ficar próximo da realidade foi um dos desafios. E qual foi o maior erro que você cometeu? O maior erro, legal, né? O maior erro foi achar que eu já sabia fazer, que eu não precisava me preocupar da forma que eu precisava me preocupar, sabe? Foi quando a gente colocou essas 300 pessoas e foram 100, sabe? Naquele momento, a gente já fazia com tanta tranquilidade. Oi? Já colocou 100. Bastante gente. Mas tinham 300, né? E não foram porque tem essa quebra natural. Elas não foram porque eu não soube trabalhar, sabe? Naquele momento eu já achei que, sabe? Senão a gente já sabe fazer evento, entendeu? Então, se a gente já sabe, eu já sabia, sabe? Eu não tive todo o carinho e todo o cuidado, tudo que eu mostrei para vocês aqui,
Nesse ano especificamente eu deixei, falei, não, a gente já sabe como é que faz coffee break. A empresa tal, as Nutris vão lá e elas selecionam, entendeu? Não precisa... Então, assim, na hora que o frio da barriga ele saiu, deu errado, entendeu? Acho que aquele friozinho na barriga, ele precisa ter sempre. O medo precisa ter sempre, né? Não pode paralisar, a gente tem que agir. Aquele meu convite que eu fiz no final. Mas quando a gente acha que a gente já sabe, sabe? A gente não entrega o melhor. Então, foi um grande aprendizado, sabe? Entender que por mais que tem 14 anos que eu faço evento, todo ano é diferente, todo ano tem outros desafios, né? E de lá para cá, quando eu entendi isso, os eventos foram ficando melhores a cada ano. Porque aí não era, né? Eu não queria fazer um igual, eu não queria fazer o que a gente já sabia fazer. Eu queria fazer algo a mais, né? E acho que isso foi o que deu o gás para as coisas irem crescendo, sabe? Quando eu tive essa humildade de falar, opa, não é uma coisa que eu faço com pés nas costas. Eu posso até gostar, né, ter essa experiência, mas não precisa ter um olhar aí que, sabe, com mais cuidado. Então, foi um grande aprendizado. E para as pessoas que vão começar, né, eu acho que você deixou uma grande chave aí, é que a gente nunca perde, ou ganha ou aprende, né? E muitas vezes é melhor aprender, porque quando a gente aprende, é algo que vem a somar na nossa vida. Agora, quando a gente já acerta, a gente só vai testar o nosso ego, ver se está tudo bem alinhado ali, né? Mas acaba que não ganha nada, né? Então, o ideal mesmo é sempre aprender, e é o que você falou, você aprendeu lá, né, com as 100 pessoas, mas não perdeu, o que vale mais é o aprendizado. E para as pessoas que estão começando, eu acho que assim, as pessoas que querem fazer aquilo que você fez, qual que é o primeiro passo? Aliás, qual que é o segundo? O primeiro já existe, né? Elas estão vivas, têm saúde, qual que é o segundo passo? Para começar? Mais importante. Eu acho que precisa ter clareza por que você quer fazer um evento, né? Qual é o objetivo do evento? Eu quero fazer por quê? Porque está todo mundo fazendo? Porque agora fazer um evento virtual, né? Todo mundo está fazendo uma aula, é por isso, né? A gente precisa ter clareza por quê, né? Porque assim, senão a gente não faz muito sentido. Aí começa a ter esses erros que nós estamos falando, né? Fazer o que todo mundo faz não nos leva, não nos diferencia, né? Os eventos funcionam para mim, porque foi um modelo de negócio que a gente criou, né? E aí com várias variações, cada hora a gente faz com um modelo, para o principal prescritor, né? Para 7 mil pessoas ou para 20, né? Entendendo tudo isso. Então, independente né? A pessoa, para começar, eu acho que tem que fazer sentido, né? Com o negócio. Né, tem que agregar de alguma forma. A pessoa precisa entender, aquilo é a forma que eu quero me comunicar com o prescritor? É a forma que eu quero impactar a vida das pessoas? Né? Levar conhecimento? Eu entendo que isso faz parte do meu negócio? Porque pode ser que não, pode ser que você queira crescer de outra forma, você queira crescer no e-commerce, você queira, né, vender preço, você queira escalar de outro jeito, e tá tudo bem. Cada um tem uma forma. Então, eu acho que se não fizer sentido, não vale a pena. Não vai dar certo, né? Porque se a ideia não for transformar de alguma forma, né, a pessoa que está do outro lado, não vai funcionar. Né? Aí aquilo que você falou, né? A gente pode até acertar do início, mas não vai ter aquela máxima de ser para ter. A gente não vai conseguir realmente, né, impactar para depois gerar um ganho financeiro, alguma coisa assim. Então, pode até dar certo, mas eu acho que não vai ser sustentável. Então, precisa refletir se o modelo de se comunicar com os prescritores é através de evento, porque pode ser que não seja. Pode ser que você tenha só as visitas já sejam suficiente, ou não, ou você não quer, você quer só uma venda de assistência farmacêutica, você quer vender no e-commerce, né? Então, eu acho que antes de começar, precisa fazer essa reflexão. Tem que ver se faz sentido ou não. Pode ser que não faça. Tem um amigo que hoje ele tem 1.400.000 seguidores no Instagram. E ele disse que uma vez ele começou um projeto, ele estava dentro da sala de aula e ele viajou 400 quilômetros para dar uma aula. Chegou lá, tinha 3 pessoas. E ele falou, cara, eu vou terminar esse curso agora no intervalo. Ele falou que ele voltou, ele só conseguia enxergar a 4ª pessoa. Então, o que acontece? Essa pessoa até perguntou para ele, por que você faz o que você faz? É para impactar vidas? Ou é porque você quer um público? É porque você quer chamar a sua atenção? Então, quando você tem essa clareza e esse propósito real, você vai começar com 1, você vai começar com 2, com 3, e isso vai exponencializar. Foi o que aconteceu com você. Então, perfeita a sua colocação em ter o objetivo claro, né? Porque se você não tem, qualquer
erro ou qualquer desistência, ou aconteceu o que aconteceu no começo de 300 para 100, você acaba desistindo. Top. Com certeza. Ô, Ju, tem alguma pergunta aí, Ju? Tô vendo que você tá aí. Oi, Andréia, quero te parabenizar pela aula. Sei que você faz tudo com muito comprometimento, com muito carinho, com muito amor, com o coração de fato, né? Participei do seu evento no ano passado e realmente seu evento ele tem uma atmosfera especial. Esse ano participei de alguma forma participei, tinha uma aula gravada minha lá, sonhei com você, né? Esse evento também, acompanhei esse sonho. Realmente você estabeleceu uma meta bem desafiadora. Acho que era metade no começo, né? Sua meta era levar 3.500 pessoas, era isso? Max, conta qual que era a meta. Deixa o Max, abre o microfone, qual que era a meta? 1.500 pessoas, André fora da casinha. Aí nós conseguimos as 1.500 pessoas em 3 dias. Aí eu falei, não, então nós vamos dobrar. Não vai ser igual a de uma, nós vamos dobrar. Passou para 3. Aí eu falei, não, nós vamos... Passou para 5. Depois eu pus a 7.500 e bateu, 7.700. Legal, Max parabéns. Toda essa trajetória, foi muito bacana. Parabéns. E aí eu queria fazer uma pergunta do Neto aqui para você. Ó, ele colocou o seguinte, Andréia, você acha que o presencial será substituído pelo online ou teremos sempre os dois modelos? Eu não acho que ele vai substituir. Eu acho que tem espaço para os dois modelos, né? Inclusive, talvez para um modelo híbrido, né? Pensando nos dois formatos, né? Presencial e online simultaneamente. Eu acredito que esse possa ser, né? Nós vamos ter que testar aí no futuro para poder ver. Mas eu acho que a experiência do presencial, o online você cria outras experiências, né? Mas eu acho que quando a pessoa vai no presencial, ela está buscando algo além do que só o conhecimento, né? Então, eu acho que você sempre vai ter os dois públicos. Eu não acho que o digital... Eu acho que também não tem mais volta. Eu não acho que dá para fazer só o presencial mais, né? Eu acho que a gente... Né, esse congresso que a gente fez deu para provar que dá para você escalar. É outro formato, né, mas ele não substitui. Ele não substitui aquele grupo de estudos que a gente vai fazer, ou mesmo presencial para muita gente, né, a experiência do coffee break, né, as pessoas se abraçando, interagindo. Gente, mesmo pós-Covid, isso já era importante, vai ser ainda mais. Né? Agora, você consegue atingir, a pessoa não precisa se deslocar, a pessoa, né, no mesmo modelo que as consultas online, por exemplo, você não precisa ir, então vai ter para os dois. Né? Você vai querer na consulta presencial e vai ter a virtual. Então, assim, eu não acredito que substitua. Eu acho que eles vão ser complementares para públicos diferentes e acredito muito no modelo híbrido. Eu acho que dá para pensar nos dois, inclusive, ao mesmo tempo. Concordo. Acredito muito nisso também. Concordo plenamente. Ó, tem pergunta aqui, ó. Andréia, você acha que o evento, quando é gratuito, o não comparecimento é maior do que quando há ao menos uma taxa simbólica? Sim, né? Eu acho que a quebra aí ela é mais expressiva quando ele é gratuito, né? E aí, mais uma vez, vem a clareza do porquê fazer o evento, né? Então, se você quer levar os seus principais prescritores, talvez não faça sentido cobrar, né? Por exemplo, os Lantern Academies, a gente não cobra, independente do porte do evento. Eles sempre vão de uma forma gratuita, né? Mas, ao mesmo tempo, eu quero atingir mais pessoas, eu quero garantir com que eles estejam presentes, dá para cobrar, né? E eu não sei nem se só uma taxa simbólica, tá, pessoal? Eu acho que tem que pensar muito nisso, por que uma taxa simbólica, né? E aí, de novo, qual é o objetivo do evento? Né? Então, assim, porque de repente a gente quer, você precisa dessa estrutura, né, até para poder entregar mais valor para o cliente. Então, assim, a gente não cobra, o valor não é alto, mas também a gente não cobra baratinho para um evento de 2 dias. Como é que eu vou cobrar R$50? Né? Agora, para uma palestra à noite de 3 horas, talvez faça sentido os R$50, justamente para poder, né, fazer com que a pessoa se comprometa aí, né? Então, eu acho que depende do que a pessoa quer, né? Agora, quando ela paga, com certeza você vai ter menos quebra aí. Tem uma pergunta da Carol, ó. Qual é o seu percentual de segurança? Como você calcula quantas pessoas não vão em um evento presencial? Eu tenho medo de convidar a mais ou convidar a quantidade, uma certa quantidade e ir um número menor de pessoas. Ó, a gente não tem uma estimativa assim, porque quando ele era totalmente gratuito, era uma quebra aí de uns 40%, né? Mas já tem muito tempo que a gente não faz ele totalmente gratuito, né? Então, assim, a gente tem esses
principais que vão, né? Que aí realmente eu não vou pagar, mas a grande maioria são pagas, independente se a gente faz uma promoção para estudante, alguma coisa nesse sentido, né? Então a quebra é menor. Eu sou exagerada. Eu não consigo fazer um coffee break se tem 500 pessoas, fazer para 300. Não tem jeito. Vai fazer para 500, vai sobrar. Eu, Andréia, não estou recomendando que vocês façam, né? Mas se a Jussara for jantar lá em casa, eu não consigo fazer pouca comida. Eu vou fazer muita comida, né? E assim, então, esse é um conselho que eu não consigo dar, porque eu faço do jeito que, sabe, que eu receberia na minha casa. Então, eu não consigo calcular muito. Mas, como a gente já cobra, então, assim, né, a quebra, ela é menor, né? Então, nunca sobra comida, poucas vezes sobrou, né, algumas coisas, né? Até porque no meu segmento as pessoas são bem gulosinhas, assim, sabe? É bem contraditório, mas são. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que eu cobrar, por exemplo, imagina um congresso, que as pessoas me cobrem R$50. Você acha que isso aí pode parecer que o congresso é furado ou que a farmácia está pedindo migalha para pagar coffee break? O que você acha em relação a isso? Porque a gente acaba enxergando também o valor antes do preço, né? E quando, por exemplo, vou colocar R$50 só para pagar o coffee, né? Parece que eu estou pedindo para o médico, paga o coffee aqui, né? Não fica aquela impressão de que o evento é massa e que tem que haver um comprometimento. O que você acha disso? Eu acho que é a forma que você comunica, sabe, Léo? Eu acho que tudo é a forma que você vende isso para o prescritor. Se for 50 ou se for R$500, né? Eu acho que é a forma que você faz a divulgação, a forma que você posiciona o evento, se ele for pequeno ou não, se for o primeiro ou não, sabe? Então, a forma simbólica você pode reverter de outras formas. Isso vai ser para poder doar para uma instituição de caridade. Então, assim, eu não acho que tem... Exatamente, eu acho que a pessoa vai ver o preço antes do valor se você deixá-la ver o preço antes do valor, né? Perfeito. Se você se comunicar de uma outra forma, mostrar o porquê dos R$50, né? Qual é o objetivo disso? Não acho que ela vai ver, mas eu não cobraria mais R$50 para um evento bacana, assim, sabe? Mas não tem problema nenhum. Mas eu acho que é a forma que você comunica antes de falar o preço com o prescritor ou com o convidado em si. Legal. Não sei se faz sentido para você, se você concorda, mas é a forma que eu acho. Na hora que você falou de uma doação, aí fez todo sentido, porque uma coisa é você pedir R$50 para ajudar no coffee, né? Dependendo da comunicação, porque é a impressão que dá, né? Outra coisa é eu vou reverter esse valor para uma instituição, a gente vai ajudar um outro fim, é legal, isso é bacana. E dá para fazer assim, para arrecadar, né? Assim, que seja cesta básica ou para arrecadar fraldas, ou, né, alimentos, aí depende do posicionamento, de como fazer. A gente já teve por exemplo, que foi com o Luciano Bruno, que foi no aniversário da farmácia, né? Então, assim, eu nem lembrava. A gente fechou com o Luciano Bruno. Depois coincidiu de ser no mês do aniversário da farmácia. Então, a comunicação toda foi, né? Nós fazemos aniversário e vocês que ganham presente. Mas vamos passar esse presente para alguém? Aí eles tinham que levar. Eu acho que era mantimentos, eu não me lembro ao certo, sabe? Então, a forma que você vai comunicando isso aí, né? Eu acho que não... Só se você deixar transparecer que você está precisando dos R$50 para pagar o coffee, né? Aí lascou. Legal. Top. Obrigado. Legal, muito bom, Andréia. Obrigada. Tivemos sala cheia aqui, como era de se esperar. Mais uma vez, obrigada por tudo, pela parceria. Obrigada também por dividir aí o seu conhecimento, a sua experiência com a gente. Você é sempre muito generosa em tudo que você faz, né? Sempre compartilha as informações assim, né? sem filtros, e isso agrega muito para o setor, isso ajuda muito as outras pessoas também. Então, muito obrigada. Acho que é isso, gente. Essa aula vai ficar gravada. A gente disponibiliza em 72 horas na nossa plataforma. Então, depois, se vocês quiserem revisitar a aula, fazer qualquer tipo de consulta, ela estará à disposição e a gente avisa todo mundo, tá? Denise, obrigada. A Denise agradeceu também. Obrigada por compartilhar. Muito bom e sempre uma inspiração. De fato, a Andréia é uma inspiração para o nosso setor, né? Como profissional, como pessoa, é realmente uma pessoa muito admirada por todos. Eu que agradeço, pessoal. Agradeço aí pelo tempo de todo mundo, né? Por vocês estarem aqui comigo essa horinha, foi ótimo. Obrigada mais uma vez, Léo, Jussara, Neto, toda a equipe da Consulpar. Estamos juntos sempre. Viu? Eu que agradeço. Obrigada. Tchau, tchau.